Olá a todos, e o vídeo de hoje vai ser sobre hiponatremia, a baixa de sódio. Pessoal, lembrando de curtir o canal, se inscrever, comentar, tirando dúvidas, compartilhando experiência, compartilhar esse vídeo com os colegas que vão precisar. Certamente todo plantão vai ter um caso de hiponatremia, ou quase todo, é muito frequente, é um distúrbio eletrolítico muito frequente. E vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Então, o que é importante? O que eu quero que vocês saiam, depois de assistir esse vídeo, sabendo? Identificar a causa da hiponatremia, então é uma das primeiras coisas, e realizar o tratamento adequado da hiponatremia quando necessário. Que muitas vezes você não precisa tratar a hiponatremia em si, e sim a causa, a etiologia. Mas tem casos, principalmente os severos e sintomáticos, que a gente tem que saber tratar, inclusive de forma adequada, que se você tratar de forma errada, pode evoluir com complicações ainda piores. Então vamos lá, prestando bem atenção. Então, basicamente, sódio plasmático menor que 135, a gente considera hiponatremia. Então, o que vai acontecer? Vão entrar moléculas de água dentro da célula. No caso, o tecido orgânico que é mais sensível a isso vai ser o cérebro. Então, por isso que os sintomas, basicamente, vão ser neurológicos. Então, é isso que vai acontecer. Simples assim. Então, tem uma hipotonicidade do meio extracelular, o meio intracelular fica relativamente hipertônico e vai puxar por osmose a água para dentro da célula e que nos neurônios pode levar a complicações importantes e seus sintomas decorrentes. Então é isso. Então quais são as manifestações clínicas? Então mal-estar, astenia, náusea, cefaleia, confusão mental e vai desde sonolência e vai aprofundando torpor até coma e nos casos piores crises convulsivas e até parada respiratória. Então igual eu falei, são sintomas neurológicos. Isso que vai acontecer na hiponatremia, quanto mais severa ela fica. Então, todo o conjunto desses sintomas, você tem que imaginar que pode ser um distúrbio de sódio, pode ser uma hiponatremia, e você tem que pedir esse exame. Simplesmente obrigatório em qualquer paciente que apresenta um conjunto desses sinais e sintomas que eu descrevo aqui, ou um ou outro dele, sempre vai ter que ter, tá? Então é importante. E quais são as principais causas? Então é importantíssimo. Então, diante de uma hiponatremia, que é um dos distúrbios hidroeletrolíticos mais comuns, então quase sempre vai ser uma dessas 4 principais causas. Uma insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática e hipovolemia. Então sempre vai vir. Aquela hiponatremia leve, que é de 130 a 134, a moderada de 120 até 129, que em geral tem poucos ou são assintomáticas. Quando você vai olhar na anamnese, exame físico e exame complementar do paciente, quase sempre está uma dessas 4 entidades, uma dessas 4 doenças. E você vai simplesmente se concentrar em tratá-las, em manejar uma dessas doenças. É simples assim, você vai deixar para lá o distúrbio de sódio, que é uma coisa secundária, é uma manifestação, digamos, uma dessas 4 doenças que são muito comuns em pronto-socorro e enfermaria. Então é isso, tá? Aí vem as coisas mais raras. Hipotiroidismo, tem que ser um hipotiroidismo mais severo, é incomum na prática, um hipotiroidismo severo o suficiente para dar uma hiponatremia grave, ou seja, menor que 120 e sintomática, é incomum, mas você tem que pedir um TSH e T4 em todo paciente que você não acha a causa do sódio baixo. Então você tem que fazer isso, você tem que lembrar. Insuficiência adrenal, raro também. Interessantemente, ontem internou um paciente comigo com insuficiência adrenal e com sódio de 108. Mas é raro, eu acho que eu recebo toda semana um paciente internado com hiponatremia, até um pouco mais raro que isso, e raramente eu pego insuficiência adrenal. Agora essas 4 aqui, todo dia você vai ver um paciente com hiponatremia leve, moderada, e sendo um desses principais 4 doenças, essas 2 outras erradas, mas você tem que saber. Medicações, então assim, quando a hiponatremia é mais severa, sintomática, aí você vai lembrar que medicações são uma das principais. Tiazídico, de longe é mais comum. Quase sempre, quando a pessoa começa a tomar hidroclorotiazida, por exemplo, 1 ou 2 semanas ela desenvolve a hiponatremia. Então, por isso que é importante, até quando se prescreve esse remédio, lembrar disso. Mas, mesmo tomando meses a anos, é possível sim a hiponatremia apareça, que se desenvolva. E a gente vê na prática, o paciente usa meses, anos, hidroclorotiazida e indapamina e chega com sódio baixo. Quando você suspende, resolve isso. Então pode acontecer. Então um dos principais remédios. Antidepressivo, são vários, mas o principal, por exemplo, é a sertralina. Anticonvulsivante, vários também pode levar a hiponatremia, mas um dos mais comuns, por exemplo, é a carbamazepina. Antipsicóticos, como haloperidol. Então sempre vai olhar
anamnese, exame físico, vai ter o uso contínuo, quais são as medicações de uso contínuo, e se o paciente tiver hiponatremia sintomática, muitas vezes moderada severa, essas medicações são das principais envolvidas. Você tem que olhar e suspender quando houver essas suspeitas. São esses. Existem até outras medicações, só que são raramente utilizadas, ou são caras, ou para doenças raras. Agora, esses aqui, vocês vão ter no dia a dia, na prática clínica, tá? E vem as causas menos comuns, que diante disso aqui, pessoal, você olha, não é nenhuma medicação, não é nenhuma dessas 4 principais, essas 2 mais raras você investigou. Então, pediu o TSH e T4 livre para hipotiroidismo, pediu cortisol das 8 horas, STH, por exemplo, para diagnosticar insuficiência adrenal, não veio nada. Aí você vai para as causas menos comuns, que a mais comum das causas menos comuns é a CIRRA. Então, a síndrome de secreção inapropriada, CIAD, desculpa, de ADH. Então, são várias doenças que podem levar a isso, principalmente são os quadros neurológicos graves, então meningites, AVC, principalmente hemorrágico. Pós-operatórios é comum que aconteça, e alguns tumores, principalmente aquelas neoplasias pulmonares de pequena célula, pode acontecer, dentre outras coisas, né? HIV, tuberculose. Então, quando nenhuma dessas causas que a gente falou anteriormente, esses 2 slides principais, das causas principais, não fecha o diagnóstico da causa da hiponatremia, você vai para menos comum, que é a principal, a mais comum da menos comum, igual eu já falei, é a CIAD, tá? A síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. E depois vem as coisas menos comuns ainda, que é difícil a gente ver na prática clínica, mas vocês têm que saber. Então, nada disso bateu, olha se o paciente usou manitol, mas são poucos pacientes que fazem esse uso, em geral, no caso, é venoso. Imunoglobulina venosa, medicação muito cara, poucas doenças na prática clínica que a gente vai utilizar, tipo Guillain-Barré, alguns casos de polimiosite, é raro a gente utilizar, tá? Polidipsia primária, um paciente psiquiátrico que beba uma quantidade realmente importante de água, em geral mais que 10 litros, para conseguir fazer uma hiponatremia, tem que ser, em geral, mais de 10 litros por dia. Potomania, que são aqueles pacientes que são alcoólatras e têm uma desnutrição, e a alimentação é muito baseada em carboidrato, é incomum também, assim, às vezes, eventualmente a gente vê, mas não são hiponatremias que chamam muita atenção. E síndrome renal, cerebral perdedora de sal, que às vezes é muito difícil de diagnosticar, fazer o diagnóstico diferencial da CIAD, sabe? Muito difícil, mas é muito comum, principalmente paciente com TCE grave, AVC hemorrágico. Pode acontecer. Então, é isso. Então, diante do hiponatremia, são esses 3 slides que vocês têm que ter na cabeça, principalmente esses 2 primeiros, igual eu coloquei aqui, tá? Então, na anamnese física, exame complementar, a maior parte das vezes você consegue, de forma não muito difícil, identificar a causa, tá? Então, vamos lá. Aí, uma coisa importantíssima, você tem que saber se não é uma pseudo-hiponatremia. Então, o paciente que tem uma hipertrigliceridemia grave, um interesse obstrutivo com bilirrubina muito alta, uma gamopatia monoclonal, que no caso é mieloma múltiplo, aí, por exemplo, você faz a proteína total e fração, vem uma globulina de 10, o que pode acontecer no mieloma múltiplo. Então, provavelmente, essa hiponatremia é falsa, tá? Então, ela não existe, então você não vai considerá-la. Então, lembrar disso. O paciente está com soro lá lipêmico, tem mais de 1000 de triglicéridos. Então, assim, veio hiponatremia de 125, 130, pouco importa. Isso deve ser pseudo-hiponatremia. Então, lembrar disso. Então, você não vai ficar procurando causa de hiponatremia se o paciente tem uma dessas 3 condições que levam a pseudo-hiponatremia, tá? E também a hiperglicemia severa, principalmente cetacidose diabética, estado hiperosmolar não cetótico, mas não é pseudo-hiponatremia. Mas por que eu coloquei nesse slide? Porque, na verdade, é uma hiponatremia hipertônica, a hiperglicemia severa. Só que isso não enquadra no mesmo contexto. Não é você ficar procurando aquelas causas, você não vai tratar a hiponatremia, você vai tratar a cetacidose, o estado hiperosmolar, e vai resolver essa hiponatremia hipertônica. É isso. Então, esse é o contexto. Então, são contextos diferentes, que o paciente chega com hiponatremia lá, leve, moderada ou severa, você tem que identificar a causa. Na leve moderada você tira a causa e resolve. Na severa você tira a causa, claro, e trata. É um contexto. Outra coisa é uma hiperglicemia severa que leva a uma hiponatremia, que você não vai fazer isso. O que você vai fazer é tratar a CAD ou o estado hiperosmolar e resolve por si só essa hiponatremia que acontece. Então, lembra disso, é importante, tá? Porque são contextos diferentes. Se você misturar os dois, é claro que vai trocar os pés pelas mãos e o paciente vai complicar. E quais os exames baseados nessas etiologias, quais os exames que a gente tem que pedir em toda a hiponatremia? Basicamente, hemograma,
a função hepática, hepatograma inteiro, íons, claro, né? Sódio, potássio, cálcio, gasometria arterial, glicemia, ureia, creatinina, ácido úrico, que é mais importante para tentar aumentar a chance de identificar a CIAD, né? Que é a síndrome da secreção inapropriada. Então, vai estar baixo o ácido úrico nesses casos. Então, é isso, tá? E vai pedir também função tiroidiana, cortisol basal, ecocardiograma para ver ICC, ultrassom de abdômen superior, para ver hepatopatia de rins e vias urinárias, para ver insuficiência renal crônica. Então, são esses os exames obrigatórios em todas as hiponatremias que você não sabe a causa, identificou a anamnese exame físico a suspeita e tem que pedir esses exames complementares. Agora, vamos lá no principal, tratamento. Então, para a gente pensar no tratamento da hiponatremia, além de identificar a causa e retirá-la, você vai dividir a hiponatremia em crônica, aquela que é mais de 48 horas de desenvolvimento, né, que aconteceu, e hiponatremia aguda, aquela menos que 48 horas que ela aconteceu, hiponatremia severa, que é o sódio menor que 120, então são níveis aí que tem que chamar sua atenção, o sódio menor que 120 obrigatoriamente tem que chamar sua atenção. Às vezes a gente recebe no celular a mensagem, tal exame que você pediu, sódio veio menor que 120. Então é importante, você tem que ir lá e resolver. Hiponatremia moderada, 120 a 129, e hiponatremia leve. Então essas classificações têm que estar muito certo na cabeça, você tem que identificar prontamente, tá? Depois, quais os sintomas são considerados severos? Porque a classificação de sintomas entre severos, moderados e leves é importante no tratamento. Severos são crises convulsivas, rebaixamento de consciência, coma e parada respiratória. Então, se isso acontecer, é uma hiponatremia severa. Em geral, ela não acontece com sódio menor que 120. E muito raramente acontece em sódio moderadamente baixo, entre 120 e 129, mais próximo de 120. É incomum acontecer, mas é possível. Agora, na hiponatremia leve, com certeza nunca. Sintomas leves a moderados são esses: cefaleia, fadiga, letargia, náuseas e vômitos e confusão mental. Sei que são muito inespecíficos, mas nesse contexto de hiponatremia você vai tentar associar se realmente esses sintomas são causados por uma hiponatremia. Vai ver só tem esse sódio baixo, então provavelmente a causa desses sintomas que são inespecíficos são esses. Agora, em outros contextos realmente fica mais difícil identificar o que é a causa de quê, mas a gente tem que ter essa referência sim. Então vamos lá, hiponatremia aguda, aquela que acontece em menos de 48 horas. Raramente visto na prática. Eu acho que eu nunca vi um caso, uma vez, um paciente que estava fazendo, não sei, aqueles motocross, temperatura muito intensa, bebendo muita água, e mesmo assim é um caso todo complexo, mas é muito pouco comum, eu nunca vi, na verdade, fora esse caso eu nunca vi. Intoxicação hídrica, a pessoa tem que tomar, sei lá, 10, 20 litros de água em 24 horas, é incomum acontecer, você não vê isso, tá? Ou pós-operatório de algumas cirurgias específicas, principalmente de esteroscopia, né, de essas cirurgias ginecológicas e de RTU, que essas cirurgias urológicas, que usariam soluções isoibotônicas para irrigação, algo assim. Só que você não vê. Na prática, acho que ninguém mais faz isso, então você não vê acontecendo. Mas você tem que saber que, se isso acontecer, você vai fazer um cloreto de sódio a 3% e correr 100 ml em 10 minutos. Isso aqui é exceção, é raro. Eu nunca fiz isso aqui em 15 anos, porque, igual eu falei, eu não peguei casos assim. Mas eventualmente pode acontecer com vocês, né? Não sei a sorte suas, mas basicamente vocês têm que saber que é isso que a literatura manda a gente fazer. A forma de prescrever isso é pegar 700 de ABD e na CL a 10%, colocar 300 ml. Então 700 mais 300 vai dar um NaCl a 3%. Não tem no mercado o NaCl 3% pronto para usar. Você vai fazer essa forma de diluição e vai aumentar 4 a 6 max. Esse é o objetivo seu. Então, depois que você correr esses em 10 minutos, você mede o sódio de novo, tem que ter aumentado 4 a 6 max, se não aumentou, você faz outra dose. Igual eu falei, não tenho experiência nisso, espero que isso não aconteça com vocês, mas nem precisa ter experiência para saber, se acontecer, utilizar. Então, é isso. Se a gente acontece uma hiponatremia aguda, sintomática, com sintomas severos, você vai fazer dessa forma, tá? Então, vamos embora. Agora, hiponatremia crônica, aquela que acontece por mais que 48 horas. Aí depende se a hiponatremia é leve, moderada ou severa, os sintomas. Então, se é por mais que 48 horas e a hiponatremia é leve, 130, 134, acho que não só os sintomas, né? Mas aqui é leve, moderada, severa os valores. Então, hiponatremia leve, 130, 134, somente tratar a causa base, pessoal. Quase sempre uma daquelas 4 primeiras que eu falei. Deixa eu voltar lá.
é isso aqui, ó. Vai ser uma dessas aqui, você vai ver o que que é e vai tratar. Simples assim e resolve. Quando você faz isso, depois de 48, 72 horas, o próximo sódio que você pedir certamente vai estar melhor, tá? Então é isso na hiponatremia leve. A hiponatremia moderada, que é 120 a 129. Aí a necessidade do tratamento vai depender da severidade dos sintomas. Então, baseado nisso, você faz. Se for sintomas leves a moderados, só trata a causa, mais nada, tá? Então, esse aqui, ó, vem um desses sintomas aqui, vamos lá. Então, tem esses sintomas. Você fala, fadiga, um desses, sintomas leves a moderados. É uma hiponatremia moderada, 120 a 129, só trata a causa base, pronto, acabou. Aí, quando você volta lá no slide das etiologias, igual você está vendo aqui, então o que vai acontecer? Aí, provavelmente é uma dessas outras doenças, então você trata a causa da base aqui, hipovolemia e resolve, por exemplo. Agora, é comum, às vezes, tiazídicos, aí cai para 120, 124 de sódio. Suspende o tiazídico, dosa sódio 24 a 24 horas, você vai ver que vai aumentando. A maioria das vezes isso é possível. Agora, se os sintomas forem severos, igual esses aqui, crise convulsiva, rebaixamento de consciência, aí você faz o tratamento específico para hiponatremia, para subir o sódio mesmo, com NaCl a 3%. Mas é improvável, gente. Ainda assim, 120 a 129 de hiponatremia crônica, que é aquela por mais de 48 horas, é muito raro acontecer sintomas severos. Quase sempre são sintomas leves e para isso basta tratar a causa base. É simples assim, tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Agora, se a hiponatremia é severa, tá? Então, crônica, mais 48 horas, severa, menos que 120, tratem. Então, além de descobrir e retirar a causa base, você vai começar o tratamento prontamente. NaCl a 3%, já falamos, 700 de ABD, mais NaCl a 10%, 300 ml. Ligue isso na BIC, na bomba de difusão contínua, de 15 a 30 ml hora e vai dosando o sódio de 4 em 4, de 6 em 6 horas, obrigatoriamente. Quando aumentar 8 em 24 horas, suspende isso aqui, tá? Suspende. Você não vai deixar nem 15 nem 30, suspende. Não é interessante aumentar mais do que 8. Antigamente falava-se 10, 12, e realmente algumas literaturas falam isso. Não vou falar que está errado, porque tem uma literatura que respalda, mas hoje em dia é 8, tá? A gente não aumenta mais que isso. Às vezes você coloca lá 15 ml por hora, aí aumentou 4 em 24 horas, você aumenta para 30, por exemplo. Então tem que ser lento mesmo, tá? De forma lenta, mas sem perder tempo. Se você deixar uma hiponatremia dessa sem tratamento, é claramente associada a aumento de mortalidade. Por outro lado, se você aumentou mais do que 8 em 24 horas, você está com risco disso aqui. Síndrome da desmielinização osmótica, antiga mielinose pontina, temida mielinose pontina, que os pacientes que costumam fazê-lo são esses aqui. Quem tem um sódio sérico menor ou igual a 105, com hipopotassemia associada, desnutrido, etilista ou hepatopata crônico. Então, paciente com um desses ou mais desses critérios aqui, que se aumenta mais do que 8 mEq por litro em 24 horas, você está correndo um risco grande dessa síndrome de desmielinização osmótica, que é a antiga mielinose pontina. E é uma síndrome realmente temida, por quê? Olha o que ela causa. Então, depois, em geral, começa 48 horas, 3 dias, até 6 dias, mas em geral 48, 72 horas após a correção rápida desse sódio, o paciente evolui com isso aqui, ó, paraparesia ou quadriparesia, confusão mental, letargia, distúrbio de comportamento, crises convulsivas e até coma. Então é um quadro grave demais. Tem uma alta mortalidade e morbidade. Então, a mortalidade mais as sequelas permanentes, que é aquela que deixa o paciente dependente, totalmente dependente, chega a 40% dos casos. Então, daí o medo, tá, que a gente tem de tratar uma hiponatremia e aumentar o sódio mais do que 8 mEq em 24 horas. Então, essa é a grande preocupação. Mas isso não pode deixar de fazer com que você perca tempo, deixe um sódio muito baixo muito tempo, porque isso também é associado claramente ao aumento de mortalidade, tá? Então, se tem uma hiponatremia severa, que é essa aqui, menor que 120, aí vai ter sintomas em geral, pode até ter leves e moderados, mas você vai tratar, mas em geral tem sintomas severos, você vai tratar dessa forma, não fica perdendo tempo, você começa 15 a 30 ml hora na célula a 3% e dosa o sódio de 4 em 4 horas. Então ótimo, você fez sua parte. Agora, é claro que se você fizer isso aqui, deixar para lá, não dosar o sódio e isso aumentar 12, 15, aí você pode correr riscos sim, tá? Mas deixar de fazer isso porque você está com medo da desmielinização osmótica também é errado porque aumenta a mortalidade. Então você vai ficar nesse caminho certo, nenhum dos outros dois
que são caminhos que podem ter um risco de coisas piores, tá? Então é isso. Pessoal, então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Então até o próximo vídeo, bons plantões e bons estudos.